Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O Poder do Evangelho. Autores Esdras Mar e Pedro Dong. Título da semana 2, Deus nos chama para o seu reino e glória. Terça-feira, ler com oração 1 Tessalonicenses 2,4, que diz: Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Testados e aprovados para servir a Deus. Veremos hoje alguns pontos relevantes da mensagem desta semana. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,3 o seguinte: Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Esse versículo desvenda o coração do apóstolo Paulo, pois ele afirma que não exortava os irmãos com segundas intenções. O engano a que se refere diz respeito à meta e à razão pelas quais as coisas são feitas. A impureza diz respeito à motivação, e o dolo está relacionado ao meio, ao método usado para se alcançar algo, e implica astúcia e malícia, ou seja, é um procedimento fraudulento. A conduta de Paulo não tinha como objetivo alcançar proveito pessoal. Suas motivações não eram impuras, e os meios que utilizava eram legítimos. Há outra passagem confirmando as palavras do apóstolo. 2 Coríntios 4, versículos 1 e 2, parte A, que diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Paulo prossegue em 1 Tessalonicenses 2,4. Diz assim: Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A palavra aprovados no grego é dokimazo, que significa ser testado ou ser examinado. Essa expressão era utilizada para o teste de pureza de metais, para saber se uma moeda era genuína ou adulterada pela mistura de outros metais. Na atualidade, Deus tem usado a pandemia da Covid-19 para nos testar, para provar nosso coração. Tudo aquilo por que temos passado tem sido um teste para o nosso coração, inclusive o isolamento social. Uma vez que estamos próximos do tempo do fim, o Senhor está, com seu carimbo, aprovando ou reprovando seus filhos. Ele nos examina para detectar impurezas em nosso coração, porque precisamos ser purificados para ser aprovados por Deus, a fim de nos confiar a Ele o Evangelho. Ó Senhor Jesus! O termo dokimos, do mesmo radical dokimazo, é encontrado neste versículo. 2 Timóteo 2,15, parte A. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Essa segunda expressão diz respeito àquele que foi aprovado. Querido leitor, que sejamos obreiros aprovados por Deus. Para servir a Deus em seu exército, precisamos ser aprovados. E por essa razão somos testados constantemente. Qual é nossa condição? Estamos comprometidos, focados e engajados? Qual é a nossa motivação ao nos alistar no exército de Deus? Essas perguntas são para nossa reflexão. Para ficar mais esclarecidos com respeito a esses termos usados por Paulo, consideraremos o contexto da época. As moedas eram produzidas com metais valiosos como o ouro e a prata, derretidos e colocados em formas próprias. Cada moeda tinha um peso específico, conforme seu valor.
Em seguida, as moedas eram polidas para facilitar o manuseio e colocadas em uso. Uma vez que eram usadas no comércio, pessoas mal intencionadas cortavam pequenas lascas das moedas, adulterando-as. Essa questão era tão séria na época que em Atenas, em um século, foram decretadas 80 leis que proibiam essa prática. O termo dokimos designava homens honestos que se recusavam a negociar usando moedas adulteradas, os quais eram chamados pelo povo de dokimos ou aprovados. E hoje, como Deus nos vê? Somos aprovados a ponto de Ele nos confiar o Evangelho? Precisamos estar diante de Deus com temor e tremor, a fim de que Ele nos examine e veja se há em nós algo impuro. E como saber se fomos ou não aprovados por Deus? A resposta está no fato de Deus nos confiar ou não o Evangelho. Portanto, hoje, vimos como é o viver e o procedimento de alguém chamado por Deus, sem engano, impureza, dolo e astúcia. Que o Senhor nos purifique para que lhe sejamos úteis. Pergunta de hoje: qual é o significado das expressões dokimazo e dokimos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.